Eu tenho gravado praticamente todas as semanas essas aulas, né, essas mensagens, para que possa ajudar a você e outras pessoas, né? Despertar pelo menos curiosidade, se você ainda não é um discípulo de Cristo, para que você olhe mais para as Escrituras. Eu sempre estou olhando aqui, ó, a minha Bíblia fica aberta aqui, eu estou lendo e ajudando você, incentivando você a fazer a mesma coisa. São mensagens que eu tenho pregado na igreja onde eu congrego, ou às vezes são aulas e perguntas que chegam. Eu vou responder agora uma pergunta que chegou para mim com questão dos levitas. Não sei se você sabe, mas da tribo de Arão surgiram sumo sacerdote e os sacerdotes que não receberam porção de terra quando foi feita a divisão para os israelitas quando entraram em Canaã, na terra que Deus assim havia prometido, e assim Deus o deu a eles, né? Todas as tribos receberam porção de terra para que pudessem plantar, colher, criar os seus animais e assim por diante. Mas os levitas não. Os levitas receberam cidades, e você sabe que o trabalho dos levitas era cuidar da parte espiritual, né, de toda a nação. Sumo sacerdote com sacrifício, em prol do pecado do homem, que o homem é pecador e peca mais. E era feito sacrifício de animais, derramamento do sangue, para que pudesse o homem continuar tendo vida, até assim chegar nas coisas que servem a Deus, né? Nós vamos ver agora juntos que os levitas, eles ganharam as cidades, mas uma curiosidade da pergunta, porque as pessoas pensam que eles só viviam do dízimo, da 10ª parte que foi ordenada pelo Senhor, para que pudessem estar chegando o alimento na casa deles para sustentar suas famílias. E não foi assim. Eles receberam também porção de terra que estava em volta da cidade. Muitas pessoas pensam que os levitas só viviam, vamos dizer, da parte que vinha, né, o dízimo para estar. Não, eles receberam porção de terra, eles podiam plantar também, podiam ter os seus animais. O homem, Deus deu condições para o homem, para que o homem pudesse agir com as mãos. Muitas pessoas hoje acham que uma pessoa que trabalha para a igreja, que tem seu tempo, disponível seu tempo, precisa a igreja estar pagando para ele. Não é bem assim. Se a igreja acha possibilidade de dar mais condições, é bem-vindo. Se a igreja não tem condições, nós temos que trabalhar. Eu trabalho para a igreja há muito tempo e graças a Deus eu não preciso, né? Deus me deu condições, então eu não preciso, mas eu sei que tem homens que precisam. No caso dos levitas, eles tinham também porção de terra. E alguém pode falar, não, você está errado. Então, respondendo a esta pergunta, abra sua Bíblia em Números, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 8. Disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão dê cidade aos levitas em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os sacerdotes arredores serão para, arredores da cidade, Porém, aos seus arredores serão para o gado e para o rebanho e para todos os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora a cidade do lado oriental, medireis 2000 côvados do lado sul, 2000 côvados do lado ocidental, 2000 côvados do lado norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio, estes lhes serão os arredores das cidades. Então, percebeu? Percebeu que Deus também permitiu que eles trabalhassem braçalmente para obter parte do seu sustento. Nem sempre se vive só dos dízimos. Eles viviam também, tinham animais e podiam ir trabalhando. Deus estabeleceu tudo certinho. Nem sempre
homem que trabalha pela igreja vai viver da igreja. Nem sempre. É incrível isso, mas Deus já fez tudo isso e mostra para nós. Agora, por que Deus deixou esse exemplo? Para que a gente possa usar na nova aliança. E tem uma passagem na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, que mostra hoje quem são os sacerdotes. Porque hoje não tem sumo sacerdote. Hoje não. Nós temos um só, que é o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que já está lá naquele tabernáculo, não feito por mãos de homens, mas por mãos do próprio Deus. E ele determinou na primeira carta de Pedro que nós somos os sacerdotes e Cristo é o nosso sumo sacerdote, que fez o único sacrifício para que pudéssemos agora estar oferecendo a Ele, como sacerdote, sacrifício de louvor que chega até o seu trono sagrado com um aroma suave que parte de mim e de você em louvor. Então, mais uma vez, o que ele diz aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele fala a partir do versículo 1 até o versículo 5, que nós vamos também despojar das coisas ruins para tornarmos servos dele, para oferecer sacrifício santo. Ele é o nosso sumo sacerdote e nós somos sacerdote. E também deu condições para a gente trabalhar com as nossas próprias mãos para sermos participante de uma grande obra que não é nossa. Participante, de que forma? Vamos contribuir daquilo que nós ganhamos, são ofertas voluntárias, isso já deixei bem claro, em vários vídeos estou falando sobre isso. A nova aliança não tem dízimo, como foi determinado lá para ajudar os levitas, os sumos sacerdote e sacerdote, mesmo Deus dando porção de terra em volta da cidade, eles podiam trabalhar. E aqui nós podemos ver que Deus também deu condições para a gente trabalhar. Não estou falando que é contra. Alguns homens têm o seu tempo integral. E se a igreja tem recurso, ela vai contribuir para que aquele homem tenha mais tempo para cuidar da parte espiritual. Mas tem outros homens que não precisam disso. Ele pode trabalhar com as suas próprias mãos e está fazendo o trabalho sem ser remunerado pela igreja. Deus fez isso, né? Olha o que ele diz no versículo 1, para mostrar hoje, do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, de dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós, falando comigo e com você, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificada casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra eleita, né? Angular e eleita. A pedra angular é aquela que forma certinho. E preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pois, né, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidades. Mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes que tropeçam na pedra, sendo desobedientes para como também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, que é o Senhor Jesus Cristo, para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então hoje somos sacerdotes
E Deus deu condições para a gente trabalhar e contribuir para o trabalho dele. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Igual à tribo dos levitas, sumo sacerdote, sacerdote na antiga aliança, Deus providenciou meios para que as outras nações pudessem contribuir com a 10ª parte, para que eles pudessem dar sustento para a sua família. Hoje Deus deu condições para nós trabalhar com nossas próprias mãos, também ajudar a igreja do Senhor como sacerdote e Jesus nosso sumo sacerdote. E assim respondendo, podemos trabalhar com as próprias mãos, não precisamos ser peso para a igreja do Senhor. Podemos contribuir. E quando tivermos necessidade ou achar algum homem que possam ter necessidade para ter o seu tempo livre para pregar o evangelho, essa pessoa também merece o sustento para suprir as necessidades das suas famílias. Mas não impede que nós trabalhamos para não ser peso para a igreja, para que a igreja possa fazer o seu trabalho com mais liberdade, sem o cargo tão pesado como é imposto hoje em muitas igrejas. Ao invés do homem ser livre para servir o Senhor, o homem se tornou um escravo da sua própria sorte, porque chegou homens insubordinados e não prega o evangelho puro para que a pessoa possa aprender. Que Deus nos abençoe. Abençoe a mim, abençoe você. Seja você já inscrito no canal, né? Que seja sempre bem-vindo, continue sendo um mensageiro do Senhor. Se você é só um visitante, espero que tenha ajudado um pouco mais. Se tem o desejo de se inscrever, fique à vontade. Essas mensagens é para ajudar você, que você possa ajudar a outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar nessa caminhada, porque ela tem prêmio para a nossa vida eterna. Que Deus o abençoe. Mande mais perguntas. Se você tem o desejo, vai, se inscreve no canal. Pergunte, se eu puder ajudar, eu vou esclarecer. Essa pergunta foi se o sacerdote tinha uma porção de terra ou não. Se eles podiam trabalhar ou não. Sim, eles trabalhavam. Números, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 8, está respondendo isso. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre.